E voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão e o Twitter. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta AM, portal da TV Gazeta, TV Estadão e pelo Periscope do Twitter. Agora, vamos ver as regras para este segundo bloco. No segundo bloco, o candidato responde à pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. A resposta tem 1 minuto e meio. A réplica e a tréplica, 30 segundos cada. Ao fim do bloco, haverá sorteio para definir a ordem em que os candidatos irão responder às perguntas do terceiro bloco, enviadas pelo Twitter. E de acordo com o sorteio prévio, o primeiro candidato a perguntar é João Dória, do PSDB. Maria Lídia, a minha pergunta vai para o candidato Celso Russomano. Celso, como você bem sabe, a saúde pública na cidade de São Paulo vive um caos, uma situação dramática na vida da saúde pública na cidade, especialmente nos bairros periféricos de São Paulo. Eu queria saber qual a sua proposta para a saúde pública na nossa cidade. Russomano, sua resposta 1 minuto e meio. Obrigado, João Dória, pela pergunta. A minha resposta para a saúde é a informatização da saúde. Está mais do que provado pela Organização Mundial de Saúde de que quando você informatiza a saúde, você economiza 30%. Com um orçamento de quase 10 bilhões de reais, se a gente economizar 30%, nós vamos economizar 3 bilhões de reais. Com esse dinheiro, eu posso pagar bem os médicos, os profissionais de saúde, manter as UBSs com remédios e fazer com que a gestão seja eficiente. Se a gente pagar o médico a mesma coisa que ele ganha na iniciativa privada, é claro que ele vai trabalhar com a gente. O médico bem remunerado, o profissional de saúde bem remunerado, dá retorno ao paciente. E é isso que a gente quer, acabar com essa demora em que as pessoas mofam nas filas e não têm atendimento. Veja que hoje, João, para a gente conseguir, para uma mulher conseguir uma consulta para o seu filho pediatra, às vezes demora 4, 5 meses. Existem crianças que nasceram e não passaram no 5º ou no 6º mês pela primeira consulta com o pediatra. Esse processo tem que acabar, as mães não aguentam mais. Faltam ginecologistas, faltam médicos clínicos, médicos do programa de saúde da família, falta tudo. Nós vamos melhorar a saúde com certeza absoluta, nós vamos fazer funcionar. A sua réplica, João Dória, 30 segundos. Celso, você tem razão. O que falta na cidade é gestão, eficiência de gestão na saúde pública. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Há 410 mil pessoas esperando para fazer exames. É impróprio, inadequado, eu diria que é desumano. Os hospitais, as UBSs, AMAs e as AMES não têm especialistas, funcionam em horário reduzido e muitas não têm medicamento. Falta gestão eficiente na saúde pública da cidade de São Paulo. E é exatamente isso que nós vamos fazer como prefeito dessa cidade. Russomano, 30 segundos. João, com a informatização, nós vamos fazer gestão. Não dá mais para a gente ver numa UBS o remédio vencendo e na outra o remédio faltando. São práticas que são do século passado. Hoje nós estamos com tudo informatizado. Só a saúde da cidade de São Paulo que não é. Só com a informatização e com o cartão saúde inteligente é que nós vamos melhorar a vida de qualquer um que mora na cidade de São Paulo ou escolheu São Paulo para morar. Prosseguimos agora. A candidata Marta Suplicy, do PMDB, faz a pergunta. Para o Dória. Dória, o maior legado que um governante pode deixar é na área da educação. Nós construímos muitos céus, os outros prefeitos seguiram nessa construção, fizemos o vai e volta, fizemos uniforme de qualidade. Então, eu gostaria de saber se você vai continuar céus e qual a sua proposta para a educação. João Dória.
Obrigado, candidato. A nossa proposta para a educação é escolas em tempo integral, em todas as escolas públicas municipais, onde isso for possível. E onde não for, vamos ampliar e construir mais escolas na cidade de São Paulo. A educação em tempo integral permite a educação, o esporte, a cultura, o lazer, a alimentação e também a saúde preventiva dos estudantes. E também vamos fazer a qualificação dos professores. Se ressentem muito. A rede municipal de ensino tem gestores e professores de qualidade, mas que precisam receber treinamento adequado, principalmente para introduzi-los dentro do mundo da tecnologia. E falando em tecnologia, vamos colocar tecnologia nas escolas públicas municipais. Não faz mais sentido que nas escolas públicas ainda tenhamos lousa de pedra e giz. No mundo da eletrônica, no mundo da informática, no mundo da tecnologia, as crianças querem informação tecnológica. É exatamente isso que nós vamos colocar nas escolas públicas municipais. E, ao mesmo tempo, eliminar, erradicar o analfabetismo. É surpreendente como na capital da principal cidade do país ainda há milhares de analfabetos, crianças, adolescentes e adultos. E, por fim, fazer creches, mas creches realizadas em convênio com as OS, as organizações sociais, para permitir que as crianças de 0 a 3 anos tenham esta educação fundamental, para que possam ter também alimentação, a saúde preventiva, acolhimento e as suas mães e os seus pais possam trabalhar com tranquilidade e eliminar o déficit que, lamentavelmente, é de 103 mil crianças fora das creches públicas na cidade de São Paulo. Marta, 30 segundos. Eu vou acabar os 14 CELs que não foram terminados e vou me dedicar muito às creches, EMEIs, ensino fundamental e aos professores. Nas creches, nós sabemos que temos que fazer uma gestão mais justa entre as diretas e as conveniadas, que hoje são muito prejudicadas em todos os sentidos, sem uma formação igual a que tem as creches da Prefeitura. E no fundamental, período integral para todas as crianças em 4 anos. E também vai e volta para as crianças. Obrigada, Marta, João Dória, e nós prosseguimos. Vamos agora, aliás, não, temos ainda a tréplica do João Dória. Hoje estou sonegando as tréplicas e comentários. Precisa mais disciplina. Dória, 30 segundos. Maria Lídia, educação é fundamental. Eu sou brasileiro, amo meu país, amo a minha cidade, sou filho de nordestino. É impossível você ter uma nação soberana sem educação. O nosso investimento em educação será ampliado. O nosso esforço tecnológico para permitir que as crianças de hoje possam ser líderes de amanhã será feito e realizado, para que tenhamos emprego, oportunidade através do ensino. Um ensino de qualidade, com professores prestigiados e bem remunerados, escolas modernas, pintadas e bem construídas para servir a população da nossa cidade. Muito obrigada, João Dória. Marta, obrigada. Agora sim, a terceira pergunta. E quem faz é o candidato Fernando Haddad, do PT. Pergunto para a deputada Luísa Erundina. O governo Temer encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de lei congelando por 20 anos os gastos sociais no Brasil. Isso vai afetar diretamente a cidade de São Paulo. A candidata Marta, em sabatina no portal UOL, já declarou apoio a essa medida. Votará a favor de uma lei que congela os investimentos sociais. Como você pretende votar como deputada no Congresso Nacional? Erundina. Eu fui contra o golpe, eu sou contra o governo Temer e sou contra todas as medidas que ele vem implantando como reação e como pagamento do golpe que ele ganhou para poder se tornar um presidente legítimo da República. Não só vou votar contra, mas vou denunciar esse golpe contra a sociedade brasileira, os trabalhadores, com cortes em saúde, em educação, congelamento do salário dos servidores públicos e, pior que isso, negando e comprometendo as conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros, como a reforma da Previdência Social, a reforma trabalhista. Portanto, é um destruidor das conquistas do povo brasileiro. Ele está voltando a antes da era Vargas, o que supõe uma reação política forte, determinada, para se evitar um retrocesso extraordinário que se esboça e que se anuncia num futuro próximo da nação brasileira. Não ao governo Temer, não
as suas políticas regressivas e atentatórias aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores e aos direitos humanos de um modo geral. Haddad, réplica, 30 segundos. Deputada, por favor, senhores. Muito obrigado pela resposta. Uma outra medida anunciada já pelo governo Temer, inclusive pelo seu ministro da Fazenda, é da aposentadoria com idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores. De novo, a senadora Marta apoia o governo Temer. Em relação às aposentadorias, o seu posicionamento será o mesmo do que em relação ao congelamento dos investimentos em saúde e educação? Erundina. Não há concessão possível diante do quadro que existe hoje no país. E se não houver uma reação muito vigorosa e forte politicamente, é difícil deter esse retrocesso extraordinário que se abate sobre a nação brasileira, atentando inclusive contra a sua soberania. E não vamos ficar vigilantes, atentos e não permitir que tal aconteça. Okay. Prosseguindo, a quarta pergunta, com o candidato Major Olímpio, do Solidariedade. Eu pergunto à candidata Marta, no primeiro semestre a Prefeitura gastou 1.190 com subsídios para o transporte público, para os ônibus. Está crescendo assustadoramente, 31% a mais que igual ao período do ano anterior. Isso faz com que se gaste até o final do ano 2,5 bilhões. Como é que a senhora vai reverter isso? Repactuando contratos ou aumentando tarifas? Marta. Não aumentando tarifas, mas também não tirando o que foi conquistado. O passe livre é uma conquista, o direito ao idoso também é uma conquista, isso não vai ser mexido. Nós vamos ter que criar outras possibilidades da Prefeitura poder bancar tudo isso, porque essa questão de 2 bilhões e 400 milhões agora de subsídio é uma realidade, e que é uma realidade que a Prefeitura tem que pensar no trabalhador, tem que pensar nas pessoas que estão se beneficiando com esse subsídio. O subsídio é exatamente isso, é para cuidar de quem tem menos, é para cuidar de quem mais precisa, é para cuidar de quem quer ter acesso à educação e não tem condição por causa do preço da passagem. Então, isso tem que ser respeitado. O que nós vamos fazer é melhorar o transporte público para que ele possa ter mais eficiência, as pessoas possam andar com mais tranquilidade e serem mais respeitadas no transporte público, que hoje não são. Também nós temos que pensar na população que anda a pé na cidade. Nós temos 32% de pessoas na cidade de São Paulo que se locomovem a pé. E essas pessoas andam em calçadas perigosíssimas, que acrescem também na despesa da saúde, e também as bicicletas, que na periferia são poucas, as ciclofaixas são ciclotintas, que precisam ser arrumadas para dar um melhor. Obrigada. Agora, Major Olímpio, 30 segundos. Eu insisto com a senhora num posicionamento que a senhora adotará, se for a prefeita, a partir do 1º de janeiro, em relação a esses contratos com quem opera o transporte público na cidade de São Paulo. Que a senhora disse, não vou fazer aumento de tarifa. E os contratos, eles estão vigentes. Como é que a senhora vai repactuar esses contratos com as empresas de transporte que trabalham no município de São Paulo? Eu agradeço a pergunta, porque a licitação é a mesma da minha época, né? É uma licitação que está lá e que o atual prefeito não conseguiu terminar essa licitação, e agora, nos últimos dias de governo, também diz que então fica para o próximo, porque não vai fazer licitação agora. Mas eu gostaria de dizer que eu não conheço em profundidade essa licitação, mas eu vou olhar com muito cuidado essa licitação, vou rever o que for necessário, porque é extremamente importante. E agora é a vez de Celso Russomano, do PRB, fazer a pergunta. Bom, minha pergunta vai para o Major Olímpio. Major Olímpio, nós temos no nosso plano de governo o projeto Viva em Forma.
Nós vamos levar para as escolas, parques, praças, convênio com os clubes que nós temos na prefeitura, os CDMs. Nós vamos levar todo tipo de esporte. Vamos criar o maior programa de esporte que a cidade de São Paulo já viu. O que você vai fazer pelo esporte? Muito bem, nós prosseguimos agora com a sua resposta. Candidato Russomano, está no nosso programa de governo ações para a prática esportiva, para desenvolver o esporte como o caminho mais seguro que existe para que as pessoas possam aprender as regras da vida exatamente dentro do campo esportivo, respeitando as regras, tratando o semelhante, e o esporte se presta justamente a isso. Agora, nós temos um orçamento que é de 580 milhões para o esporte, e nós temos uma situação fática, que a previsão orçamentária será de que o orçamento do ano que vem será pelo menos 9% menor do que o desse ano. Então, nós já teremos recursos diminutos para todas as áreas. Então, não dá para sairmos dizendo, olha, nós vamos fazer o maior programa da história sem estabelecer dentro de parâmetros realistas, dentro da nossa possibilidade. O município vai ter uma dificuldade muito grande. As pessoas que estão em casa saibam disso, estão ouvindo propostas que são absolutamente inexequíveis, onde não se tem uma previsão orçamentária de como realizá-lo. Então, nós queremos sim, sempre fui esportista, gosto do esporte, mas nós vamos com o pé no chão, com os programas que nós temos e tentando alguns. Certo. Russomano, sua réplica, 30 segundos. Olímpio, o nome é criatividade. Com criatividade não se gasta dinheiro. Nós vamos abrir as escolas municipais aos finais de semana para que a garotada jogue futebol, handebol, pratique basquete, atletismo. Nós vamos trazer os professores que queiram trabalhar voluntariamente, e existem muitos na periferia. Nós vamos trazer a comunidade para dentro da escola. Nós vamos fazer convênios com os clubes que querem sim ajudar as crianças mais carentes. Certo, nós temos muito o que fazer. Major Olímpio, tréplica, 30 segundos. Celso, foi a invenção da roda. Eu quero dizer, Celso, que é bom começar a olhar as propostas que tem e a possibilidade de executá-la. Tudo isso aí sempre foi desenvolvido em todos os governos, em todas as circunstâncias. Agora, nós teremos um orçamento que esse ano é de 580 milhões, nós vamos perder mais de 50 milhões nesse orçamento. Isso, criatividade, não resolve, não. Agradeço aos candidatos e vamos agora encerrar este segundo bloco com a pergunta da candidata Luísa Erundina, do PSOL. A minha pergunta é para Marta Suplicy. Não pode, ela já respondeu uma pergunta. Conforme as regras, a senhora agora deve perguntar para o candidato Fernando Haddad, que ainda não respondeu pergunta nesse bloco. Por favor. Prefeito, o senhor e seu partido sempre se colocaram contra as privatizações, contra as terceirizações, e o seu governo vem sendo marcado por uma política de terceirização, de privatização, sobretudo na saúde, na assistência social e na educação. Na saúde, mais da metade dos equipamentos estão administrados por OS e menos da metade administrados diretamente. Muito bem, agora a resposta de Fernando Haddad, 1 minuto e meio. Deputada, apesar de eu me posicionar no espectro político sempre do lado de quem mais precisa, eu tenho que reconhecer que, às vezes, para atender quem mais precisa, eu preciso fazer parceria com o setor privado. Isso não é vergonha nenhuma. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui o ministro da Educação que mais expandiu as vagas públicas na história. As federais se expandiram por todos os lados, inclusive aqui por São Paulo. Diadema tem federal, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Osasco, Santos, todos têm Unifesp. Agora nós estamos colocando lá na Jacopêssego um campus da Unifesp. Ótimo.
Agora, eu não podia abdicar do ProUni. O ProUni é complementar à expansão das federais. Uma coisa não subtrai a outra. O mesmo ministro que fez o ProUni fez a maior expansão das universidades públicas. No município não é diferente, eu tenho que fazer parceria. Se o governo federal não manda dinheiro para construir creche, eu faço convênio com o OAS e fiz 410 convênios. Hoje nós temos 100 mil vagas, 98 mil para ser preciso, 98 mil novas vagas de educação infantil na cidade de São Paulo, graças a essas parcerias. São 410 novos equipamentos. E na saúde, eu também dependo. O Hospital do Jabaquara não seria possível sem a parceria com o Hospital Albert Einstein. Sua réplica, Luiz Erundina. Prefeito, é uma prova de que Vossa Excelência não está bem informado do que ocorre na prestação dos serviços, sobretudo na área da saúde. 65% do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde está sendo gerenciado pelas OS. E o nível de insatisfação da população, os conflitos de comando que existem na gestão desses equipamentos, o conflito entre os servidores privatizados e os servidores da administração direta. É preciso fiscalizar melhor esse serviço. Tréplica de Fernando Haddad, 30 segundos. Depois de 8 anos de governo Serra Kassab, que hoje apoiam a senadora Suplicy, Marta Suplicy, nós tivemos que fazer o maior plano de reestruturação das carreiras de Estado. Todas as carreiras da área da saúde foram reestruturadas. Fonoaudiólogos, enfermeiros, dentistas e médicos. Eu tinha um passivo a resgatar. Paguei a dívida com os funcionários e agora nós estamos com a entrega dos equipamentos prontos para decolar. Eu agradeço aos candidatos e nós prosseguimos. De acordo com as regras, agora vamos sortear a ordem em que os candidatos responderão às perguntas do próximo bloco, que foram enviadas pelo Twitter e com temas já pré-definidos. A jornalista da TV Gazeta, Luciana Magalhães, fará o sorteio. Luciana. Bem, então vamos ver o primeiro candidato que responderá à pergunta feita pelo Twitter, cujo tema é saúde, será a candidata Luiz Erundina. Na sequência, a segunda pergunta do Twitter será respondida pelo candidato João Dória e o tema é educação. Em terceiro lugar, com o tema habitação, o candidato Major Olímpio responderá a pergunta com este tema. Em quarto lugar, o tema transporte será respondido pelo candidato Celso Russomano. Em penúltimo lugar, teremos o candidato Fernando Haddad respondendo uma pergunta sobre segurança urbana. E por último, quem restou aqui falará sobre corrupção. A resposta do Twitter será a candidata Marta Suplicy. Maria Lídia. Obrigada, Luciana. E nós prosseguimos, por favor. Vamos em frente para o prosseguir. Voltamos daqui a pouco com um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. E nós estamos de volta com o jornalista José Roberto de Toledo, do Estadão. Ele vai mostrar como está a repercussão do debate no Twitter. Nesse segundo bloco, os candidatos se enfrentaram diretamente, perguntaram diretamente. Qual foi a repercussão nas redes sociais? Foi muito interessante esse segundo bloco, porque deu para ver claramente quais são as estratégias dos candidatos. Os três líderes que aparecem primeiro nas pesquisas tentaram levantar a bola um para o outro e isolar os outros das principais respostas. Russomano, João Dória. Então, a primeira pergunta foi de Dória para Russomano, a segunda de Marta para Dória e depois a terceira foi de Haddad para Erundina. Curiosamente, como a gente pode ver aqui no gráfico, o Haddad começou na frente, ainda na inércia do bloco anterior. Depois, como o Russomano foi o primeiro a responder, ele apareceu, esse morrinho aqui em preto, Em seguida, aparece o Dória, que foi o segundo a responder a pergunta, e aí a gente vê que o momento de maior repercussão no Twitter foi justamente na pergunta de Haddad para Luiz Erundina.
Foi um momento especialmente interessante porque o Haddad, como tinha ficado de fora do começo do embate, ele tentou trazer a Marta para a questão com quem ele disputa votos diretamente, né? Perguntando para a Erundina e citando a Marta várias vezes. E no final, a estratégia acabou dando certo. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que quem mais se destacou, pelo menos na repercussão, pode ser uma repercussão negativa também, a gente pode lembrar, né? Foi o Haddad em maiores momentos, né? Quem ficou mais apagado entre os principais que lideram as pesquisas foi a Marta, que está aqui nessa linha. Aqui, né? Exatamente. E aqui no final também, né? Que foi o embate direto entre a Erundina e o Haddad. E dessa vez foi um embate mesmo, né? Porque a Erundina foi crítica na sua pergunta. Ok, obrigada, Toledo. Participe do nosso debate, então, através da hashtag Gazeta Estadão.